né? A exortação de Paulo. Quantos nós dizemos assim que o Paulo ele exortou e de fato ele o fez, né? Nós vemos no versículo 10, logo de cara no versículo 10, ele nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Nós temos que ser fortes. Nós não podemos ser fracos. Mas o que é ser forte, irmão Luiz? Ser forte é saber que está sofrendo, suportar a dor e não entregar os pontos. Ser forte é saber chorar, mas não entregar, não desistir, estar sempre com o Senhor Jesus Cristo. Isso é ser forte. Ainda que alguns possam dizer assim: homem forte é aquele que não chora. Não é assim. Forte é aquele que não se rende, é aquele que não entrega os seus princípios, os princípios que o Senhor entregou para a igreja do Senhor, os princípios morais, os princípios espirituais. Nós não podemos entregar, nós temos que estar firmes, ainda que com prejuízo nosso, mas nós temos que estar firmes. E a primeira coisa que ele diz aqui, quando vai tratar da armadura, quando vai tratar daqueles que já estão preparados, aqueles que passaram por um pré-treinamento, aqueles que de fato são servos do Senhor, já são servos do Senhor, vocês estão prontos? Então fique firme. E assim diz o Senhor na sua palavra, através do apóstolo Paulo. Da próxima, nós vemos aqui: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só que coisa tremenda, né? O próximo aqui, no versículo 1, dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Então, ou seja, ele nos manda estar firme. Só que ele também aponta que para podermos estar firmes, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Se nós não nos revestirmos da armadura de Deus, não tem como nós nos permanecermos firmes diante de uma luta, diante de um revés. Nós precisamos dessa armadura. Então ele exortou: estejam firmes. E para que estejais firmes, vocês precisam vestir a armadura de Deus. Ou seja, nós temos que estar preparados. O bom soldado, aquele que sai para vencer, ele sai preparado. Depois nós vemos ainda, né, no versículo 13 agora. Depois de tudo isso, ele vem dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ora, irmãos, não é muito difícil, na pequena caminhada no Evangelho que nós temos aqui, por esta terra, por este mundo, nessa peregrinação, nós vemos pessoas que, ainda que na sua luta no Evangelho, ainda que sendo pessoas firmes, pessoas fiéis, que dão bons testemunhos, que nós vemos que conseguem atravessar tantas coisas, mas depois de atravessar a luta, depois de conseguir a bênção, depois de passar por toda a tribulação, ela sai dos caminhos. Nisso não há vitória. A vitória está em nós permanecermos firmes, mesmo depois de haver feito tudo. Ainda que nós estejamos num leito de enfermidade, às portas de atravessar o rio, mas ali, naquela tribulação, nós temos que ficar firmes. Mesmo depois de haver feito tudo, ou então nada será levado em conta. Nós vemos ainda, né, no versículo 18 ao 20, ele nos exorta, do 18 ao 20, a orar. Né? Ele exorta, nós temos que orar sempre. E aqui na questão da oração e orar sempre, o apóstolo Paulo ele trata aqui dentro da oração. Ele pede assim, no versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica, e por todos os santos. Primeiro, orar também por si. Esse mesmo versículo ele fala assim, e também por todos os santos. Nós não podemos de colocar nas nossas orações as nossas petições. Nós temos que orar agradecendo ao Senhor. É necessário que nós em nossas orações agradeçamos, sejamos gratos, conversemos com o Senhor,
tenhamos comunhão com o Senhor, para aprendermos o jeito do Senhor. Não tem outro jeito de um marido conhecer a esposa. Não tem como a esposa conhecer o seu esposo, ou o noivo conhecer a noiva, se eles não conversarem. Então nós precisamos falar com o Senhor e colocar diante do Senhor aqueles desejos, nossos anseios precisam ser colocados diante do Senhor. Mas nós não devemos esquecer também de orar por todos os santos, pelos servos do Senhor. Porque se nós hoje no Brasil estamos passando por essa paralisação, nessa época que se tornou uma época dura e difícil, e dentro de pouco tempo nós vamos ver muitas famílias passando dificuldades, e nós, como igreja do Senhor, temos por obrigação de socorrê-los. Temos essa obrigação. E com a graça do Senhor Jesus Cristo, Ele vai dar forças e vai permitir meios para que nós possamos socorrer aqueles. E nós precisamos interceder por todos. Por fim, o apóstolo Paulo, ele pede que, e também por mim, quando ele trata aqui, no versículo 19, diz assim: e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Vejam bem, então, se o apóstolo Paulo pediu naquele momento, orem por vocês, orem por todos os santos, orem por todos os santos, então, e depois ele disse, orem também por mim. Então eu posso dizer assim, irmãos, orem também por mim. Orem pelos pastores do nosso campo, orem pelo nosso pastor presidente, orem pelos pastores que nós conhecemos, orem pelos vossos líderes, pelos obreiros, por aqueles que estão na parcela do rebanho do Senhor, por aquele irmão, por aquela irmã que você sabe que, embora não tenha um reconhecimento eclesiástico aqui nessa terra, mas é um líder espiritual, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Saiba de uma coisa, eles são muito mais perseguidos, ou tanto quanto outros homens de Deus. E nós precisamos interceder por esses. Então eu peço também, intercedam por mim. Por mim, irmão Luiz, que eu preciso da vossa intercessão, para que ao abrir da minha boca, assim como Paulo fez, também me seja dada a palavra da parte de Deus para os vossos corações. Eu preciso disso. Os pastores precisam disso. Os homens de Deus, as mulheres de Deus. O povo de Deus precisa orar, em resumo, para que a palavra de Deus seja dada à boca daqueles que estão à frente do rebanho, daqueles que se propõem em conduzir, daqueles que se propõem em ensinar o rebanho do Senhor o caminho celestial. Depois nós vemos, irmãos, ainda na palavra do Senhor, que no versículo 11, nós vimos aqui que temos a armadura de Deus. Quais foram as exortações de Paulo? Quais sejam, ser forte, preparar-se, permanecer firme e orar sempre. E por quem orar? Depois ele apresenta também aqui no versículo 11 qual é o nosso inimigo. Quais são os inimigos nossos? Se nós estamos numa batalha, se nós somos um exército do Senhor nessa terra, contra quem é que nós estamos batalhando? Pois bem, no versículo 12 ele diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ora, eu não vou aqui discutir o que seriam principados, o que seriam potestades. Certo é, irmãos, nós sabemos que são os anjos caídos. E que eles estão organizados. E eles têm o propósito de destruir a criação do Senhor. E eles se alegram quando você, que é a imagem do Senhor, você que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, restaurado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo corpo dele rasgado no Calvário, essas criaturas caídas se alegram quando usam o pecado na sua vida, ou na minha vida, para envergonhar aquele que busca nos salvar, que é o Senhor Jesus Cristo. É contra este que nós temos que lutar e resgatar almas da boca dele, das mãos dele, do seu exército, para que estas novas almas
também se tornem parte do exército de Deus. Como? Para que o sangue do Senhor Jesus Cristo os purifique. E só tem uma maneira de fazer isso. Em nós tem que haver a luz de Cristo. Não se pode apagar a lâmpada que é em nós. Nós temos que lutar e resgatar, como nós veremos aqui na palavra do Senhor. Né? O inimigo, ele é astuto. Muito astuto. Né? Porque no versículo 1 vem dizendo assim: para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, que é o nosso inimigo. Então ele não é só aquele que vem te lançar setas, ou como dizem alguns, colocar alguns pratos. Não, essas coisas o mundo mesmo pode fazer. Mas o inimigo, ele arma laços e armadilhas. Isso significa dizer que uma pessoa não peca do dia para a noite, sendo que ela é um servo de Deus. Há todo um caminho e preparação que levam até o dia do tombo. E esse caminho, às vezes, é lento, é gradual. E o inimigo, ele tem astutas armadilhas que levam a pessoa, pouco a pouco, a ir se esfriando e tendendo ao caminho da carne ou ao caminho do mundo. Nisso, irmãos, vigiai, orai e estai atentos para que o inimigo não vos engane. Ainda, irmãos, o inimigo nosso, ele não age sozinho, ele tem os seus soldados, como nós vimos no versículo 12, que estão organizados, né? Trata aqui dos principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade, lugares celestiais. Eles estão organizados, porque o diabo, ele não é onisciente. O inimigo, o servo das trevas, ele não é onisciente. Ele tem os seus servos. Onisciência, onipresença, onipotência são atributos do nosso Deus, o Senhor Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. O inimigo das nossas almas não o é. Porém, ele tem os seus servos. Mas nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que é muito maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus por isso, né? Depois o Senhor, ele trata conosco aqui, irmãos, dos equipamentos. Quais são os equipamentos? Uma vez que o soldado está preparado, que nós sabemos quais são as exortações, quais são as instruções para seguirmos a guerra, uma vez que nós conhecemos o nosso inimigo, sabemos quais são as forças, quais são as armadilhas, onde ele pode armar laços, onde não pode, vigiando em todo o tempo. Se nós conhecemos o nosso inimigo, estamos preparados, então nós precisamos de armamento para ir à batalha. Uma vez que nós já temos um general que está à nossa frente, agora esse mesmo general distribui armamento para a sua grande tropa. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Olha só que coisa tremenda, né? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Nós não podemos andar em mentira. Como o Senhor Jesus Cristo diz também no Sermão do Monte: seja o vosso falar sim, sim. E quando você pronunciar não, seja não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Ainda que seja engraçado